Fala pessoal, sejam bem-vindos à nossa edição do Band Placar, que tem oferecimento Band Bet. Nesta terça-feira tem mais Campeonato Paulista. A quarta rodada vem aí com Novo Horizontino e Palmeiras. O Palmeiras é o líder, Bernardo Ramos. Nunca criticamos. Nunca. 100% na competição, venceu todos os jogos e o melhor, não sofreu gols até agora. Já enfrentou Mirassol, já enfrentou equipes complicadas e mesmo assim o time do Abel Ferreira tem dado conta do recado e que agora enfrenta o Novo Horizontino, que é o 4 na tabela, e tem feito também um campeonato bem honesto. O Novo Horizontino já está no cenário nacional há um tempo, tentando ir para a Série A, não conseguindo, mas no cenário estadual também vai bem. Vai bem, Isa. Assim, vamos começar falando do Palmeiras, depois a gente destrincha esse Novo Horizontino, como disse a Isa, muito bem treinado pelo Anderson Moreira, né? O Palmeiras vem ganhando tudo na conta do Chá, né? Tudo 1-0, né? Ganhou da Portuguesa, ganhou do Santos e ganhou do Mirassol. Não peçam grandes espetáculos. Não efetividade. Exatamente. Acho que nem tem de haver nesse momento, né? É pré-temporada, então o Palmeiras... Ele vem ganhando, isso que importa, mas sempre ali na conta do Chá, né? 1-0, tudo. E ganhou no final de semana, no sábado, em Mirassol, na Arena Barueri, do Mirassol por 1-0, gol do Flaco Lopes, numa partida em que o Vitor Roque saiu machucado, né? Com dores no joelho. Hoje a gente vai saber ainda, no final do dia, a extensão dessa lesão. Ele saiu caminhando, né, da Arena Barueri, então não deve ser um grande problema para o técnico Abel Ferreira, que recebeu uma boa notícia, né? A melhora clara do Andrés Pereira, né? Que sofreu aquela lesão no ombro logo no início do jogo contra o Santos, também na Arena Barueri, vitória por 1-0 na semana passada e, de repente, reforça o time do Palmeiras nesse jogo contra o Novo Horizontino no estádio Jorge Ismael de Biase, em Novo Horizonte, né? Um Palmeiras que vem revezando, né, os jogadores. Então, um time A e um time B. Time A, um time B, assim como fez no Campeonato Paulista do ano passado contra o Novo Horizontino, que não. Tem um time muito bem definido, do goleiro ao ponto esquerda. Jordi é o goleiro. E o Novo Horizontino vem cheio de moral para essa partida. Afinal de contas, venceu de uma virada impressionante o Primavera. Perdia por 3-1 e foi buscar o 4-3 com o gol do Robson no finalzinho. O Robson, que é aquele ex-Fortaleza, jogou com o Juan Pablo Voivoda naquele ataque que tinha Moisés, Romarinho e Robson lá atrás, quando o Voivoda chegou à equipe do Lion, né? Mas tem mais bons jogadores ali na frente, Tavinho, Rômulo, Diego Galo, que marcou o gol da vitória sobre o Santos, trouxe Eduardo Brock, zagueiro que já foi do Cruzeiro, jogou no Avaí. Tem dois laterais interessantes, o Alvarinho, argentino, pelo lado direito, o Mike, já jogou no Grêmio, pelo lado esquerdo. Então é um bom time esse, o do Novo Horizontino. Acho que vai trazer alguma dificuldade ao Palmeiras nessa partida que será disputada, como a Isa disse, nesta terça-feira, às 8 da noite. A Band Bet já tem mercado aberto para esse jogo. Aponte sua câmera para o QR Code que aparece aqui em cima, ou se você preferir... não, estou assistindo ao programa pelo celular. Não tem problema nenhum. Você vai digitar no seu browser o endereço bandbet.bet.br e aí você será direcionado, como você vê aqui à minha esquerda, para a capa do site. E aí é o seguinte, você vai aqui no botãozinho, nessa bolinha no lado esquerdo, no canto inferior da tela, Esporte, e aí você vai ter competições, tá? Vamos clicar aqui em competições, clicado no botão, e aí você vai ter Paulistão Série A em destaque, né? E amanhã, Novo Horizontino e Palmeiras, às 8 da noite, com um empate pagando 3,16. Lembrando que ano passado o Novo Horizontino venceu o Palmeiras na fase de grupos do Paulistão. Então, já não existe mais fase de grupos, é uma fase de liga. Você acha que o empate tá bom, Isa? Eu acho que você me convenceu. Eu estava aqui louco para ir nesse Novo Horizontino pagando 4,68, viu? Mas acho que ia ser muito ousado. O empate está pagando bem. O empate está pagando bem, 3,16 neste jogo, que será disputado, como eu disse, no estádio Jorge Ismael de Biase, casa do Grêmio Novo Horizontino. Bom, vamos falar sobre futebol e aí a gente vai falar sobre uma partida que será disputada logo mais às 5 da tarde, no horário de Brasília, né, Isa? É isso mesmo. De qual jogo você quer falar? Vamos falar de Premier League, né?
Bournemouth e Brighton e Bournemouth fechando a 22ª rodada do Campeonato Inglês. O Brighton é o 12º, o Bournemouth é o 15º. E o Bournemouth virou assunto nos últimos dias porque tem essa negociação envolvendo o Ryan. E o Bournemouth já falou, mais 3 dias, Vasco, se decida que eu preciso reforçar meu time por aqui. Exatamente, porque o Brighton perdeu o Semenyo, que foi jogar no Manchester City, né? Aliás, o City tomou uma pancada do United no último sábado, 2-0, e poderia ter sido muito mais se não fosse o goleiro Gianluigi Donnarumma, né? E o Semenyo virou titular já da equipe do Pep Guardiola, jogando num posicionamento diferente em relação àquele que ele atuava no Bournemouth, né? Tá jogando como um ponta pelo lado direito. Então ele saiu por mais de 60 milhões de libras esterlinas, sempre lembrando que a libra vale mais do que o euro, inclusive. Então o Bournemouth tem dinheiro. Sobrando vaga também. Exatamente. Então, quer levar o Ryan? Leve. Ofereceu 35 milhões de euros. O Vasco quer mais. Acha que o jogador vale mais. E se chegar no Bournemouth, chega para ser titular, né? A gente olha para o time do Bournemouth e vê uma equipe em reconstrução, né? Porque a defesa foi dizimada, né, no mercado da janela de meio de ano em 2025. Hausen saiu, Zabarni saiu, Milos Kerkez foi embora, foi jogar no Liverpool. Então a gente vê ali no miolo de zaga Niakité, que veio do Lille para substituir o Hausen, jogando como um quarto zagueiro, e como um zagueiro central vem jogando Senesi, argentino revelado pelo San Lorenzo. E mais à frente, o técnico Andoni Iraola vai ter um problema para essa partida de logo mais, que é a ausência do Justin Kluivert, né? Então a gente imagina um time jogando com um Krupp centralizado, Adli marroquino pelo lado direito, pelo lado esquerdo Tavernier, jogador inglês, apesar do nome, e Evanilson, ex-Fluminense e Porto, como centroavante. Já o Brighton repatriou Pascal Gross, meio-campista que estava no Borussia Dortmund, foi jogador durante muito tempo, o alemão do Brighton, não foi bem no Borussia, o Brighton falou, não, quero de volta aqui. E ele vai formar o meio de campo, né, a dupla de volantes, os dois times jogam num 4-2-3-1, com o Baleba, jogador camaronês que desfalcou a equipe do Brighton por um tempo por causa da disputa da Copa Africana de Nações. E tem os holandeses ali na defesa, né? Verbruggen, Veltman, Van Heck, Lewis Dunk joga como um quarto zagueiro. Mais à frente, Gruda, pelo lado direito, é um jogador muito importante desse time. Rutter, Mitoma e como centroavante o veteraníssimo Danny Welbeck, jogador revelado pelo Manchester United. Dois times muito bem treinados, Fabian Hüssler, alemão, pelo lado do Brighton e pelo lado do Bournemouth, o espanhol Andoni Iraola. Então, um jogo em que haverá entretenimento, no mínimo, para você, tá? Seguinte, eu vou sugerir a você de novo que aponte sua câmera para o QR Code que aparece aqui em cima e você será direcionado para a capa do site. E tem aqui, olha só, o jogo vai ser em Brighton, tá? No sul da Inglaterra. As duas cidades, na verdade, ficam no sul da Inglaterra, Brighton mais perto ali de Londres. E tem aqui o Brighton Hove Albion para marcar em ambos os tempos. Essa combinadinha está pagando 2,61 na BandBet contra 2,39 na média do mercado. Eu acho que vale, Isa, porque vai jogar em casa, sim, tem um ataque poderoso e está mais bem qualificado na tabela de classificação da Premier League, como trouxe a Isa. Então o Brighton é favorito, eu acho que para vencer o Bournemouth, e se vencer a expectativa é que seja com muitos gols. O que você sempre fala por aqui? Jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Valeu!